Fala galera do canal Growth Experts, hoje você vai ter uma dica direto de um cara que é a maior lenda da Miss Physique, Diogo Montenegro. Hello. E aí a gente tá falando de ombro, não tem como, tem que ser o Diogo. Diogo, a gente quer que você, eu também quero aprender com você 3 dicas de como desenvolver o ombro, o cara que tem dificuldade para essa região. Sempre que a galera pergunta de ombro, de músculos para mim, é sempre o ombro. Ah, eu treino com muito volume e não vejo resultado, eu não consigo desenvolver. Você é nada melhor do que a pessoa de resolver esse problema pra gente. Eu acho que ombro é um grupamento um pouco complicado, porque é exatamente isso que você falou. Geralmente a galera quer botar muita carga, quer fazer um volume muito alto e, na minha opinião, a melhor forma de treinar ombro é com muita técnica. É você tentando trazer a melhor execução, você tentando realmente conectar a mente com o músculo e fazer uma execução perfeita para desenvolver o ombro. E é assim que eu tenho pautado sempre meus treinos, sabe? Tenho muito cuidado. A gente sabe que essa articulação é muito lesiva, então assim, eu tenho muito cuidado quando preciso colocar um pouco de carga a mais e é justamente isso que eu penso na hora de executar o meu treino. Sempre fazer com bastante técnica, no limite do que eu posso, mas sem fazer algo que seja propício à lesão. Até porque uma lesão no ombro prejudica o treino de peito, de costas, né? Então, cara, mostra pra gente 3 exercícios que você gosta de utilizar em ombro e a forma que você gosta de executar, os erros que você vê a galera cometer. Vamos mostrar pra galera? Eu acho que é importante eu falar qual foi a minha base de treino de ombro, né? Eu já venho treinando, hoje eu tenho 33 anos, eu treino desde os meus 14 anos, né? Então, assim, eu sempre mudei muito meu estilo de treino. Comecei fazendo um treino específico para ombro durante a semana e passei anos treinando assim. Então, eu executava mais ou menos 4 ou 5 exercícios. E depois eu fiz algo que eu me adaptei muito bem, que é colocar os treinos de ombro no final do treino de peito. E isso eu acho que foi um divisor de água para mim, porque eu consegui dar mais estímulos na semana e não desgastava tanto os meus ombros em um treino só. Entendi. E eu vejo que eu tenho mais resultado quando eu faço essa periodização. Uma coisa que ele falou que é muito importante, é uma coisa que a gente sempre frisou aqui pra galera do canal, que é pra sempre fazer o mesmo treino. Sim. Manter a mesma rotina de treino, não ficar trocando de treino toda semana. E a primeira dica que ele deu, observar a resposta em relação ao que você vem fazendo. Então, se você vem treinando um dia isolado de ombro, ele já deu uma dica legal. Para ele funcionou não ter esse dia isolado de ombro. Então, talvez se hoje seja o seu problema treinar demais e não ver resultado, você já pode usar a primeira dica do Diogo, que é eliminar esse dia só de ombro, colocar um dia de peito. E aí, no final do peito, você acaba treinando o ombro e você aumenta a frequência semanal de treino de ombro sem ter que ter um dia isolado para isso, né? Sim, você diminui a quantidade de exercícios num dia, óbvio, né? Antes eu fazia uns 5 exercícios e no dia do treino de peito eu faço mais uns 2 de ombro ou 3 de ombro, né? Então isso já ajuda bastante. Mas qual o primeiro exercício aí que você indicaria pra galera para você colocar a sua que técnica? Eu acho o melhor, acho que muita gente vai concordar comigo, é a elevação lateral. Então a gente pode, eu tenho executado bastante no cabo, que era algo também que eu não fazia, sempre fiz muito com dumbbell. Mas existe uma técnica legal de dumbbell que eu posso passar para o pessoal agora. Forma convencional que a maioria das pessoas executam elevação lateral é fazer ela completamente lateralizada ou flexionando o cotovelo, certo? Dessa forma. E também já treinei das duas formas. Por bastante tempo tentei executar o exercício assim, mas eu percebi que a forma que eu sinto trabalhar mais a porção lateral do ombro é justamente isso que a gente quer para fazer ganhar maior volume, maior densidade para os lados, é fazer com uma leve inclinação para frente. Então, os braços vão na direção mais diagonal do que lateral. A gente chama de plano escapular, né? Isso. Inclusive, direciona um pouco o meu corpo para frente, vai ficar bem mais difícil de fazer o exercício, mas você vai sentir que vai concentrar bem mais o exercício. E isso pode ser executado tanto com halter quanto na polia. E geralmente na polia você utiliza a polia mais baixa, mais alta? Qual a altura que você costuma colocar? Um pouquinho abaixo da cintura, bem nessa direção onde eu pego a mão. Então, se eu for puxar de lá, ela vai ficar aqui e eu vou ter essa amplitude jogando para lá, não jogando para trás assim. Também levemente, uma diagonal para frente. Na diagonal para frente. Massa.
Então, o primeiro exercício, elevação lateral, eu sempre digo pra galera uma coisa. Você quer ter ombro grande, você precisa dar um foco legal na elevação lateral, pelo fato de que ela é um dos exercícios, digamos assim, isolado para deltoide lateral. Quando a gente olha anatomicamente, o deltoide lateral é 70% do ombro. A porção do ombro. Então, se você quer ter volume no ombro, você precisa treinar bem o deltoide lateral, que é ele que vai criar esse volume. E aí, o segundo exercício, qual você indicaria pra galera? Cara, um exercício que eu gosto muito de fazer é a remada alta, mas sem dar aquela ênfase no trapézio. Então eu faço um pouquinho os braços e aí faço mais aquela remada mesmo com a porção lateral do ombro. A pegada um pouco mais aberta. Mais aberta. Vamos pegar uma barra leve aqui pra você mostrar. A remada convencional, focada em trapézio, geralmente o pessoal pega com essa distância, né? Então até fica, mesmo que você pense no seu ombro, fica bastante difícil de você recrutar, né? Então o que a gente faz? A gente abre um pouquinho e executa muito parecido com uma elevação lateral. Sim. Você tem que pensar numa elevação lateral. E percebe que o ombro se movimenta bastante. Sim. O foco é levar o cotovelo para cima. Isso. Exato. E essa pegada mais fechada, ela permite que você suba bastante o cotovelo, que a partir desse ângulo aqui de movimento de abdução do ombro, o trapézio recruta mais. Sim. Quando ela está mais aberta, ó, você não consegue ir além da altura onde o deltoide lateral é a ênfase do movimento. Exato. Então essa é uma dica excelente aí do Diogo. Segunda dica. E agora a terceira. Bom, o que você diz? Espera aí, calma. Eu acho que ela entende de ombro também, vamos chamar ela. Isso que é bom de estar aqui, né, cara? Você olha pro lado, tem o Olímpia. Você olha pro lado, tem um dos melhores treinadores do Brasil. Exato. Terceira dica. Terceira dica. Um exercício que o pessoal pode pensar, não tá errado, mas eu prefiro colocar junto com um treino de deltoide, que é o deltoide posterior. Geralmente o pessoal pode botar junto com o treino de costas. Eu faço isso quando eu quero aumentar o volume de treino e a frequência. Então, hoje eu vou mostrar para vocês uma dica que pode ser um pouco controversa, o pessoal não costuma ver muito, que é a posição como você vai sentar no banco. Quando eu sento no banco de forma ereta, com o peito no banco, eu percebo que eu consigo trabalhar mais a região da dorsal, fazendo o voador invertido, do que a porção posterior do ombro. Isso. Então, eu vou mostrar para vocês a forma que eu uso o voador com foco no posterior de ombro. Primeiro, eu vou fazer a posição que eu faria se eu fosse fazer esse exercício com foco nas minhas costas, que é a posição convencional e todo mundo está acostumado a fazer assim. Para mim fica bem nítido que essa execução eu consigo recrutar muito mais o miolo das costas. Fazendo uma adução, né? Fechando as escápulas. E agora essa posição, que o pessoal não costuma ver muito, eu percebo que eu consigo trabalhar mais o deltoide posterior. Como o Salles já é o mestre da biomecânica, ele vai conseguir explicar melhor isso. Então, essa inclinação dele faz com que ele consiga não fazer o que a gente chama de abdução, abrir as escápulas. Isso faz com que o movimento dele seja uma parábola para fora aqui, ó. Então aqui é puramente um movimento de extensão do ombro, né? O deltoide ele é trabalhado posterior quando a gente faz a extensão do ombro. Aqui ele está trabalhando a extensão do ombro num plano horizontal, sem fazer esse movimento, ó, de juntar um ombro no outro. E sim, ó, mantendo a postura das escápulas e jogando para fora. Então o que é que ele faz? O primeiro movimento ele trabalha a adução das escápulas, ou seja, fechar as escápulas, que trabalham os músculos do miolo das costas, e também o deltoide posterior. Só que dessa maneira dele, ele meio que isola só o deltoide posterior no movimento. Por isso que ele sente um movimento mais limpo. Tanto que eu acho que você deve observar que assim você pega muito menos peso. Sim. Do que na forma tradicional. Exatamente. Visto que tem mais músculos auxiliando. Então, dessa forma que o Diogo ensinou, você consegue isolar o deltoide posterior na execução do crucifixo reverso.
E interessante que isso eu aprendi na prática. Nunca ninguém chegou e deu essa explicação foda que o Salles deu. E é exatamente por isso que eu falei, cara, quase, sei lá, 20 anos de treino faz muita diferença. A percepção, né? A percepção sinestésica de um atleta é muito aguçada, então faz com que ele consiga solicitar o músculo de uma forma mais eficiente possível, porque ele trabalha para atingir o músculo-alvo e não para movimentar peso. Se ele é um atleta que está focado em ego, em levantar peso, ele ia preferir a primeira execução. Na cabeça dele, não, mas a execução que pega mais peso é melhor. Mas nem sempre mais peso é melhor. O legal é que seja intenso de forma relativa para o músculo que a gente quer atingir, que foi o objetivo que ele ficou aqui. Então acho que dessas 3 dicas aí, a galera nunca deve ter escutado essa última dica aqui, que foi essencial para deltoides posteriores. Porque você deve concordar comigo, um aspecto bonito do ombro é aquele aspecto 3D. E o aspecto 3D, que você vê tudo ali por igual, é trabalhar tudo como um todo. Trabalhar tudo como um todo. Eu faço só uma observação. Em uma particularidade minha, eu não faço nenhum exercício para deltoide anterior. Até porque eu já treino o peito bastante pesado, já tenho um volume legal semanal de treino, e eu percebo que ele se desenvolve muito, até escondendo um pouco a porção superior do peitoral, que é uma das minhas deficiências. Né? E é uma coisa, vê que legal, vocês viram aí no último vídeo que a gente fez sobre ombro, que eu falei pra galera que o deltoide anterior, ele compreende mais ou menos 20% do deltoide como um todo. Então é uma porção pequena. Só que quase sempre é a região onde a galera mais treina, por quê? Porque a galera faz supino, todas as variações, faz desenvolvimento, todas as variações, e todas elas têm uma ênfase em deltoide anterior. E às vezes ainda faz um exercício um pouco mais isolado. Exato. E a gente tem um estudo legal que avaliou o físico de alguns atletas que têm físicos mais desenvolvidos, e eles sempre viram que a região anterior era sempre muito mais estimulada do que a região lateral. Então o que acontece? Você fica aquele cara que não tem deltoide lateral, tem um peito legal, tem um deltoide anterior, mas não consegue o volume completo para criar esse aspecto 3D. Mais um exemplo de que o feeling de um atleta que treina há muito tempo está sempre em consonância com a ciência. Muito legal. É isso? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado, porque não é todo dia que a gente tem esse cara aqui, e aí eu aproveitei, pesquei para ele trazer essa experiência, essa inspiração para vocês a continuarem acompanhando o canal da Growth. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem seu like, sigam o Diogo nas redes deles e segue a gente, porque sempre tem conteúdo novo aqui.